Então, o primeiro móvel é quando a gente analisa a conduta da outra pessoa e a gente está preocupado, sinceramente, aquilo que está nos movendo nessa censura à conduta do outro, é a atitude equivocada, é o mal que a pessoa tá causando. Então, pode ser louvável. Aqui ele deixa a ideia da possibilidade. Então, quando ele deixa claro a ideia da possibilidade, quer dizer que nem sempre. A gente tem que entender a palavra, quando eu digo que algo é possível, significa que é diferente de possibilidade e de dever. Dever é sempre, é obrigatório fazer. Possibilidade não, eu tenho que ver mais alguns ingredientes, eu tenho que raciocinar melhor, eu tenho que analisar melhor, eu tenho que ver o contexto. Então notem que ele diz que pode ser louvável. Então nem sempre, mesmo quando a intenção é censurar a atitude, a conduta errada da pessoa e não a pessoa em si, mesmo nesses casos, pode ser louvável, mas a ideia do pode dá que nem sempre, mesmo nesse caso, é louvável. Por isso que a gente tem que ver a circunstância. Então notem que, primeiro, ele está falando da conduta, ele está dizendo que quando é para analisar o mal em si, há a possibilidade. Então ele está deixando claro que existe a possibilidade de eu censurar a conduta do outro. Então há um tipo de censura da conduta do outro que é possível. O texto deixa claro. O primeiro pode ser louvável. Então ele não diz aqui, como no segundo móvel, que ele diz que nunca o propósito tem escusa, né? No segundo caso, não há nenhum caso que é louvável. E no primeiro, há casos que pode ser louvável. Então ele abre a possibilidade. Então a pessoa que achasse que a gente nunca poderia reprimir e censurar o mal do outro, ela está equivocada do ponto de vista da teoria moral espírita. Há casos em que pode. Claro que não são todos os casos, então nota que ele analisa os dois extremos, né? E aí ele dá uma informação, em certas ocasiões, então dependendo da ocasião, então a gente vai ter que ver a ocasião, é um dever. Então há casos em que eu posso censurar a atitude, a conduta do outro, e eu tenho que, para isso, primeiramente, visar o mal e não a pessoa. Então a minha intenção, o meu interior tem que ser esse o móvel, porque se não for, aí é maldade, é maledicência. Então há casos em que eu posso, mas há casos em que é um dever. Aqui é diferente. Há casos em que eu posso e tem casos que é um dever. Ou seja, eu não posso deixar de censurar. E depende da ocasião. Então ele coloca basicamente, para a possibilidade de eu julgar a conduta de outra pessoa, ele coloca o móvel da ação, ou seja, aquilo que está na minha intenção, no meu interior, e a ocasião, o contexto. Então nota que eu vou ter que analisar esses dois casos. Mas ele deixa claro que existem casos em que isso eu posso fazer e casos que inclusive é um dever. Então aquela pessoa que achasse que eu nunca poderia fazer isso, ela está equivocada, como o texto deixa muito claro, de uma maneira muito simples. E ele desenvolve isso para a gente entender. Ele diz, porque um bem deverá daí resultar. E porque não ser assim, jamais na sociedade se reprimiria o mal. Então imagina que se a gente nunca criticasse, criticasse e censurasse o mal alheio. Né? Imagina o caos que seria a vida das pessoas. E os maus poderiam fazer qualquer coisa absurda com a nossa vida ou com a vida de qualquer um. E seria uma coisa completamente irracional a gente nunca enxergar o mal e censurar o mal de outro.